Imagine acordar um dia e descobrir que a pessoa que você mais ama simplesmente desapareceu, sem rastros, sem testemunhas, sem despedida. Foi isso que aconteceu com Ana Paula Moreno Germano, uma jovem de 23 anos moradora de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ela tinha uma vida simples, era dedicada ao trabalho e à família, e seguia todos os dias a mesma rotina. Acordava de madrugada, tomava café, se despedia da mãe com um beijo e seguia até o ponto de ônibus para trabalhar em uma gráfica em Alphaville. Mas no dia 3 de outubro de 2009, essa rotina foi interrompida de forma abrupta e assustadora. Ana saiu de casa às 5h30 da manhã e nunca mais foi vista. A partir desse instante, o tempo parou para a família Moreno, e o que viria a seguir seria um verdadeiro mergulho no desconhecido. Quando o relógio marcou 7h30 da manhã, e Ana ainda não havia mandado mensagem, a mãe, Sandra, sentiu que algo estava errado. A filha era pontual, metódica, e sempre avisava quando chegava ao trabalho. Ao ligar para a gráfica, Sandra ouviu o que mais temia. Ana Paula não havia aparecido para trabalhar. Era como se ela tivesse sido engolida pelo próprio trajeto que fazia todos os dias. Sem saber por onde começar, a família correu até a delegacia para registrar o desaparecimento. E é aí que o verdadeiro pesadelo começa. O primeiro obstáculo enfrentado foi a frieza das autoridades. A polícia insistiu em dizer que ela devia estar por aí. Talvez tenha fugido com um namorado, ou que devia ter cansado da rotina. Nenhum empenho, nenhuma diligência imediata, apenas o descaso. O tipo de atitude que contribui para que tantos casos de desaparecimento nunca cheguem a lugar algum. Mas a família de Ana Paula não aceitou o silêncio como resposta. Ainda no mesmo dia, os parentes começaram a procurar por conta própria. Foram ao ponto de ônibus, perguntaram aos motoristas, verificaram se ela havia passado por ali. Nada. Nenhuma testemunha, nenhuma câmera registrando sua presença. Nem mesmo o cartão de transporte dela mostrava movimentação naquele dia. A única pista concreta veio de um lugar inesperado. O celular de Ana Paula deu sinal de vida. Foi rastreado na região do Capão Redondo por volta das 9h da manhã, um local completamente fora do trajeto dela. Mas quando a polícia foi checar, nada foi encontrado. Nenhuma movimentação estranha, nenhum vestígio no local. O sinal desapareceu, assim como Ana. E é nesse vazio que nasce um dos casos mais misteriosos e perturbadores do Brasil. O que aconteceu com Ana Paula? Por que não há testemunhas? Como alguém simplesmente some em plena luz do dia, em uma metrópole movimentada como São Paulo? Seria tráfico de pessoas? Um crime premeditado? Ou algo ainda mais obscuro? Ao longo das próximas partes, vamos explorar cada teoria, cada detalhe oculto e cada movimento desesperado de uma mãe que se recusou a desistir da própria filha. O caso Ana Paula é mais do que um desaparecimento. É uma ferida aberta na justiça brasileira. E talvez uma história que ainda não acabou. Enquanto a família de Ana Paula mergulhava num desespero silencioso, a polícia mal se movia. Nos primeiros dias após o desaparecimento, nenhuma linha de investigação concreta foi traçada. Não houve busca ativa, nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma operação de campo. Era como se o sumiço de uma jovem trabalhadora simplesmente não fosse prioridade. Mas para a mãe Sandra, cada segundo sem resposta era um grito não ouvido. Sem apoio oficial, ela mesma começou a agir como detetive. E o que descobriu foi tão enigmático quanto perturbador. As primeiras buscas foram no trajeto habitual de Ana. Mas tudo parecia como sempre. Calçadas, pontos de ônibus, entradas de vielas. Nada fora do lugar. O local onde o celular havia dado sinal, no Capão Redondo, era a única pista concreta. Mas era também um território dominado pelo medo. Quando Sandra foi até lá, ouviu de moradores que não era seguro perguntar demais. Algumas pessoas pareciam saber algo, mas tinham medo de falar. O que acontecia naquela região que assustava tanto as pessoas? Por que o celular dela estaria lá, a quase 20 quilômetros de onde ela sumiu? E por que a polícia não se aprofundou nessa pista? Sem conseguir respostas, a família passou a divulgar o caso em jornais locais, programas de TV e redes sociais. Foi então que começaram a surgir os primeiros relatos estranhos. Uma mulher disse ter visto uma jovem, parecida com Ana, entrando apressada em um carro preto na zona sul de São Paulo. Outra afirmou tê-la visto em um terminal de ônibus, parecendo desnorteada. Mas nenhuma dessas pistas levou a algo concreto. A cada nova informação, uma esperança
E a cada esperança, uma nova frustração. O caso ganhava traços de um verdadeiro labirinto, onde cada caminho levava a um beco sem saída. Enquanto isso, os boatos cresciam. Alguns diziam que Ana Paula havia fugido com um amante. Outros sugeriam que ela estaria envolvida com algo que não podia revelar à família. Mas quem conhecia a Ana sabia que aquilo não fazia sentido. Ela era discreta, trabalhadora e não tinha histórico de conflitos. Estava feliz com o namorado, tinha planos de casar. A hipótese de uma fuga voluntária era descartada por todos ao seu redor. Então, por que as autoridades insistiam em tratá-la como mais uma que cansou da vida? O preconceito contra mulheres jovens e pobres pesava. Era como se a sociedade dissesse: se ela sumiu, deve ter feito por merecer. No entanto, algo ainda mais sinistro viria à tona. 1 ano após o desaparecimento, a família recebeu uma ligação anônima. Uma voz masculina rouca disse apenas: parem de procurar. Ela está onde merece estar. A ligação foi rastreada até um orelhão no bairro do Limão. Mas quando a polícia chegou lá, tudo havia sido apagado. Sem impressões digitais, sem testemunhas, sem câmeras, nada. Apenas mais um eco de uma verdade escondida, sussurrada nas sombras. A essa altura, o caso de Ana Paula deixava de ser apenas uma investigação criminal. Tornava-se uma conspiração de silêncio, de medo e de algo muito maior do que se imaginava. 1 ano havia se passado. 1 ano inteiro de vazio, silêncio e perguntas sem respostas. A mídia já não falava mais do caso. A polícia tinha arquivado como desaparecimento voluntário. Mas a mãe de Ana Paula, Sandra, nunca desistiu. Foi ela quem, em uma noite insone de agosto, mergulhou nos fóruns online de desaparecidos e encontrou algo que mudaria tudo. Uma jovem de aparência muito parecida com Ana havia sido vista meses antes em uma situação alarmante. O relato era de um motorista de aplicativo. Segundo ele, a mulher parecia drogada, assustada e mencionou o nome Ana, antes de desaparecer ao sair do carro, abruptamente em um cruzamento escuro no bairro da Brasilândia. A testemunha só decidiu escrever sobre isso depois de ver uma foto compartilhada nas redes, e foi ali que a chama reacendeu. Sandra conseguiu contato com o motorista. Ele relatou detalhes que coincidiram com as características físicas e até com o timbre de voz da filha. Ele ainda se lembrava de algo estranho. A mulher usava uma blusa rasgada, como se tivesse saído de um local às pressas, e repetia: eles não podem me achar. Isso colocou em xeque tudo o que se sabia até então. Seria possível que Ana estivesse viva? Em cativeiro? Ou em fuga de algo que a própria família desconhecia? E quem seriam eles? As perguntas começavam a se multiplicar como peças de um quebra-cabeça torto, onde nenhuma imagem parecia completa. Mas a parte mais estranha ainda estava por vir. Ao aprofundar suas buscas, Sandra cruzou o relato com outros casos, semelhantes registrados nos arredores. 3 mulheres, com perfis quase idênticos ao de Ana. Jovens de origem humilde, desaparecidas na mesma faixa de tempo e geograficamente próximas. Em todos os casos, o padrão se repetia. Sumiam em áreas periféricas da Zona Sul e, meses depois, surgiam pistas desconexas em bairros diferentes. Não havia ligação direta entre elas, até uma coincidência inquietante vir à tona. Todas tinham sido atendidas por uma mesma ONG de assistência social que atuava nas comunidades locais. Uma organização pouco conhecida, com poucos registros oficiais e sem página ativa na internet. Quando Sandra tentou visitá-los, descobriu que o local havia sido desativado há pouco tempo. Prédio vazio, paredes pichadas. Nenhum vestígio de operação recente. Foi então que ela encontrou no lixo dos fundos do prédio uma pasta com papéis molhados e parcialmente destruídos. Entre os documentos, uma lista com nomes. E lá estava, Ana Paula Moreno. O que aquele documento significava? Por que o nome dela estava ali? Em um centro social desativado, longe do bairro onde ela morava? E por que outras jovens desaparecidas também estavam naquela lista? Aquilo deixava claro que algo muito mais complexo estava em jogo. Algo que ia além de um simples sumiço. O caso de Ana Paula começava a se revelar como parte de um padrão. Um padrão sombrio, organizado, oculto à luz do dia. A partir da descoberta da pasta abandonada, o caso de Ana Paula tomou um rumo inesperado. Entre os papéis, havia mais que apenas nomes. Alguns estavam acompanhados de anotações estranhas, como símbolos desenhados à mão, datas e o que pareciam ser transcrições de conversas. Um dos papéis chamava a atenção. No topo, uma
uma figura circular com linhas cruzadas, parecida com um olho estilizado. O mesmo símbolo que moradores da região afirmaram já ter visto pichado discretamente em muros próximos à antiga sede da ONG. Segundo relatos, esse mesmo símbolo teria sido usado em rituais esotéricos nos anos 90, relacionados a uma seita urbana pouco conhecida, chamada A Voz Silenciosa. Mas aí entra o detalhe mais inquietante. Essa seita teria sido denunciada por envolvimento em desaparecimentos e rituais de controle mental. Sandra levou os documentos a uma pesquisadora de simbologia e ocultismo. A análise confirmou. O símbolo estava mesmo ligado a tal seita e significava silêncio eterno, uma suposta doutrina que pregava a anulação do ego e da identidade, através do isolamento absoluto. Seria isso o que estavam tentando fazer com Ana Paula e as outras jovens? Em paralelo, novos relatos surgiram de pessoas que juravam ter tido experiências paranormais na região próxima ao último local onde Ana teria sido vista. Um policial aposentado relatou ter escutado gritos vindos de um prédio abandonado em uma madrugada silenciosa. Quando foi averiguar, encontrou apenas uma cadeira quebrada no meio da sala e marcas de unha na parede. Outra moradora relatou ter sonhado repetidas vezes com uma mulher loira, pedindo ajuda. O mais estranho, ela só descobriu quem era Ana depois de ver a foto nas redes. Como poderia ter sonhado com alguém que nunca conheceu? A investigação informal liderada por Sandra começou a atrair a atenção de investigadores independentes e canais de mistérios da internet. Um deles, ao visitar o prédio onde funcionava a ONG, captou com uma câmera térmica uma silhueta estranha, imóvel, ao fundo de um dos corredores. Ao retornar no dia seguinte com equipamentos mais avançados, o local estava selado com tábuas e havia sido pichado com a mesma marca do olho cruzado. Tudo parecia indicar que alguém ou algo não queria que aquelas descobertas fossem adiante. A combinação de elementos reais, provas físicas e experiências inexplicáveis criava um cenário cada vez mais assustador. Não era apenas um caso de desaparecimento. Era como se Ana Paula tivesse sido puxada para dentro de um universo oculto, escondido em plena cidade onde o poder, a manipulação e o esoterismo se entrelaçavam como uma teia. E o mais perturbador, a cada nova pista, parecia que ela estava tentando deixar sinais, como se quisesse ser encontrada, como se ainda estivesse viva, mas presa. O ano era 2023. Quase 2 décadas após o desaparecimento de Ana Paula Moreno, um grupo de documentaristas independentes decidiu revisitar o caso para uma série investigativa sobre sumiços inexplicáveis no Brasil. Eles contataram Sandra, que aceitou revelar detalhes nunca compartilhados com a imprensa. Em um dos episódios gravados, Sandra mostra um objeto que teria sido deixado anonimamente na porta de sua casa semanas antes das filmagens. Uma fita cassete, sem rótulo, acompanhada de um papel dobrado com os dizeres: ela tentou gritar, mas ninguém escutou. O conteúdo da fita? Um áudio distorcido, difícil de decifrar. Mas em meio ao ruído, era possível ouvir algo semelhante a uma voz feminina, repetindo uma frase em tom desesperado: "Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui." O áudio foi submetido a especialistas, mas nenhuma manipulação digital pôde ser comprovada. O material era autêntico, gravado de forma analógica. A voz não pôde ser identificada, mas quando Sandra escutou pela primeira vez, suas mãos tremeram. Era ela, afirmou. "Eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar." O caso foi reaberto de forma não oficial, com investigadores independentes tentando rastrear a origem da fita. Mas mais uma vez os envolvidos começaram a sofrer retaliações. Um dos produtores do documentário relatou ter sofrido perseguições e ameaças anônimas. Outro teve seu carro arrombado, mas nada foi levado, exceto os arquivos do projeto. Porém, o ponto mais macabro viria pouco tempo depois. Uma denúncia anônima levou a polícia até um casarão, abandonado nos arredores de São Paulo, que constava nos antigos registros da ONG. Lá dentro, foi encontrada uma sala subterrânea, trancada por correntes enferrujadas. Ao arrombarem a porta, os policiais encontraram colagens, fotos antigas de várias jovens, incluindo Ana Paula, e frases escritas nas paredes com o mesmo símbolo do olho cruzado. A mais marcante estava no centro da sala. "O silêncio é o verdadeiro desaparecimento." Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma prova concreta, mas o lugar exalava uma sensação insuportável de angústia.
Hoje o caso de Ana Paula Moreno permanece oficialmente sem solução, sem corpo, sem culpados, sem justiça, mas também sem fim. A cada ano novas pistas surgem, como se o próprio mistério se recusasse a ser esquecido. Alguns acreditam que ela foi vítima de uma seita poderosa. Outros acham que tudo faz parte de um experimento que deu errado. E há quem diga que Ana ainda está viva, presa entre mundos, tentando de alguma forma deixar sinais para quem ainda se importa em procurá-la. Se você assistiu até aqui, agora é com você. O que realmente aconteceu com Ana Paula Moreno? Compartilhe esse vídeo e espalhe a história. Porque talvez, só talvez, alguém por aí esteja ouvindo e esperando ser encontrada. Se você ficou até aqui, então já faz parte da investigação. E agora, a gente precisa da sua ajuda. Comente aqui embaixo. O que você acha que aconteceu com Ana Paula Moreno? Sua opinião pode ajudar a trazer novas pistas e manter essa história viva. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal O Porão dos Arquivos e ativar o sininho. Aqui a verdade sempre encontra um jeito de emergir. E se você curte mistérios como esse, confere o vídeo que está aparecendo aqui do lado. Um desaparecimento ainda mais antigo, mas tão sombrio quanto este. O Porão dos Arquivos, onde o esquecido ganha voz.